Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje eu fiz um resumo sobre fasciite plantar. Eu me baseei na última diretriz de prática clínica, publicada em 2014. E como o próprio nome já diz, como a própria terminologia já diz, ela nos remete a um processo inflamatório. No entanto, há uma discussão muito grande entre chamar essa patologia de fasciite ou fasciose. Isso porque estudos que removeram a face plantar por meio de cirurgia, os exames não mostraram marcadores inflamatórios. Ou seja, aquele espessamento da face plantar possivelmente se dá por causa de um processo degenerativo. Ou seja, toda aquela conduta anti-inflamatória passa a ser uma conduta de remodelamento. Então, por isso que é sempre muito importante a gente se atualizar, né? A gente não pode achar que aquilo que a gente estudou na faculdade vai ser sempre daquela forma para sempre. Não é regra, porém, acomete mais pessoas de 40 a 60 anos. É mais comum em mulheres do que em homens, isso por conta da anatomia e biomecânica do corpo das mulheres, que difere dos homens. Os fatores de risco, né, está associada ao aumento do tempo em pé, então profissionais a profissão que exige que o profissional fique muito tempo em pé é um fator de risco para fasciite plantar. O sobrepeso é um fator de risco e a limitação da amplitude de movimento de dorsiflexão. A dorsiflexão é aquele movimento em que a gente eleva a ponta do pé para cima, né? A gente ergue o pé para cima. Esse movimento de dorsiflexão é um movimento muito importante para a gente. Ele está presente na marcha, na corrida, até durante o próprio apoio. E esse movimento, quando limitado, ele é um fator de risco não só para fasciite plantar, mas para diversas outras lesões. E quando o corpo tem uma limitação de movimento, ele tende a compensar em uma outra articulação. Nesse caso, a diminuição da dorsiflexão causa uma pronação subtalar excessiva compensatória. Então, esse arco aqui do pé, esse arco medial do pé vai desabar. É aquelas pessoas que têm o pé mais chato no chão, né? O pé mais plano. E essa pronação subtalar vai gerar um aumento da tensão na face plantar. E essa tensão, por muito tempo, a longo prazo, gera lesão. Nesse caso, uma degeneração. E a pessoa vai relatar dor nessa região aqui do pé. Além disso, corrida recreacional, né? Isso porque aquelas pessoas, corredores, né, amadores, não possuem o hábito de manter um treino de prevenção. Então, isso também é um fator de risco para essa patologia. Quadro clínico, o principal sintoma é a dor, principalmente nos primeiros passos da manhã. E aqui, quando eu for falar de tratamento, eu vou voltar para explicar o porquê dessa dor nos primeiros passos da manhã. Muito tempo em pé também leva a dor. E andar descalço, de chinelo. Isso porque dessas duas formas não há suporte aqui para o arco longitudinal. Geralmente os tênis dão um suporte um pouco maior aqui nessa região. 80% dos casos se resolvem em 10 meses. Ou seja, a conduta fisioterapêutica deve ser mais eficaz, né? A gente deve resolver o problema do paciente em menos tempo. Não adianta ficar lá com o paciente 1 ano tratando fasciite plantar e achar que resolveu o problema dele, sendo que 10 meses é o curso natural da doença. Os que não se resolvem dentro de 10 meses evoluem para dor crônica. Então a gente tem uma abordagem fisioterapêutica muito mais voltada para a educação em dor, além dos exercícios. O tratamento fisioterapêutico, o que a gente tem de forte evidência na literatura? Muita terapia manual, né, a mobilização articular aqui na articulação subtalar, para aumento, para ganho de dorsiflexão do movimento que está limitado. A gente também tem mobilização de tecidos moles, né, a liberação miofacial dos trigger points, dos pontos gatilhos, associado sempre a alongamento dos músculos gastrocnêmio e sólio, aqui os músculos da panturrilha, alongamento da fáscia plantar. A gente tem forte evidência também para taping, né, uma bandagem rígida para controlar essa pronação subtalar excessiva, através da tensão gerada pelo tape, né, a gente usa muito esparadrapo.
A gente tem forte evidência para palmilhas, também para suporte desse arco longitudinal medial, uma palmilha pré-fabricada, né? Não qualquer palmilha que a gente compra por aí. A gente orienta muito o uso de órtese noturna para as pessoas que sentem dor aos primeiros passos da manhã. Isso porque quando a gente dorme, o pé não fica nem em posição neutra, nem em dorsiflexão, né? Ele fica em flexão plantar lá, com a ponta do pé mais lá para frente. E esse movimento de flexão plantar gera um relaxamento da fáscia plantar. E quando a pessoa acorda, apoia o pé no chão e começa a caminhar, né, quando entra o movimento de dorsiflexão, esse movimento gera tensão na fáscia plantar e a pessoa vai sentir dor. E a órtese noturna serve para manter o pé em dorsiflexão, né, ou no mínimo aqui na posição neutra, que é em dorsiflexão já. A gente tem moderada ou fraca evidência para eletroterapia, laser, ultrassom e dry needling ou agulhamento seco. Isso porque falta padronizar os parâmetros aqui de aplicação dos recursos. A gente tem estudo, mas eles não são de boa qualidade. Além disso, eu coloquei um adendo aqui sobre medidas de avaliação e teste. Isso porque o papel do fisioterapeuta é muito importante durante a avaliação desse paciente. A gente possui diversos recursos para avaliar a amplitude do movimento de dorsiflexão. E essa avaliação serve não somente para avaliar o paciente inicialmente, mas para a gente reavaliá-lo por determinados períodos de tempo para ver se ele está ganhando, né, essa amplitude de movimento necessária. E quando não está, a gente tem que mudar a nossa intervenção fisioterapêutica, né, ou buscar uma outra alternativa. E a gente realiza bastante teste também, né? Testes para essa dor, para avaliar a dor do paciente. A gente utiliza bastante questionários também subjetivos para ver se esse paciente está evoluindo em dor e função. E é isso. Peço desculpas pelos sons de fundo aí. Estou fazendo em um ambiente mais externo hoje o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo seja útil. Estou gostando bastante de montar esses vídeos para vocês, porque é uma forma de eu treinar não só a minha fala, como a minha forma de conversar com o paciente. E espero que seja útil para vocês, principalmente, tá bom? Muito obrigada, até mais, até a próxima.